A taxa de aprovação do governo Joe Biden beira ali os 30%, uma das menores da história. E não é por acaso. Biden já é o pior presidente americano, pior até do que Jimmy Carter. A sua geopolítica é esse fiasco enorme, a saída atabalhoada do Afeganistão, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e por aí vai. Sua gestão econômica é um desastre. A inflação bate recorde e é a mais alta em 40 anos. Diante desse preocupante quadro, o que faz o presidente americano? Resolve bancar o Lula da vida, enaltecer sindicatos e ameaçar as grandes empresas com aumento de impostos. É a receita perfeita para quem quer mesmo um desastre. Biden fez um discurso essa semana para sindicalistas, afirmando que os sindicatos são a raiz da classe média americana. Para Biden, não foi o Wall Street, o mercado de capitais, que construiu essa nação, mas sim a classe média que, por sua vez, foi criada graças aos sindicatos. Nada mais longe da verdade. Se Biden quer ver o resultado de um país mais sindicalizado, ele poderia começar pelo próprio Brasil, né? Em nosso país, os sindicatos possuem um poder que Biden adoraria ver aqui nos Estados Unidos. Enquanto que o mercado de capitais, ao contrário, é bem menos desenvolvido no Brasil. Em meio a essa crise bastante preocupante, Biden resolve declarar guerra aos negócios, ao livre mercado. O poder sindical é essencialmente o poder de privar alguém de trabalhar pelo salário que uma pessoa estaria disposta a aceitar, disse o austríaco Friedrich von Hayek, Prêmio Nobel de Economia. Sindicatos criam reservas de mercado que punem os trabalhadores e geram alta de preços. Não por acaso, cada vez menos trabalhadores americanos são sindicalizados. A economia de mercado, ela pode ser descrita também como a democracia dos consumidores. Os empreendedores, os capitalistas, não são autocratas que determinam o que deve ser produzido independentemente da demanda. Eles estão sujeitos à soberania dos consumidores. São estes que, em última instância, decidem quais produtos serão os vencedores no mercado. Os sindicalistas gostariam de mudar isso, transformando tudo numa democracia dos produtores. A ideia é enganosa, como define Mises em Ação Humana, já que o propósito da produção é sempre o próprio consumo. É um plebiscito ininterrupto o mercado. O que mais incomoda os sindicalistas no sistema capitalista de livre mercado é a sua suposta frieza na busca pelo lucro. Mas o que eles ignoram é que essa busca é precisamente o que garante a supremacia dos consumidores. Sob a competição do livre mercado, os empresários são forçados a melhorar as suas técnicas e oferecer os melhores produtos pelos menores preços. Por isso, eles são levados a pagar somente o salário de mercado, ou seja, aquele decorrente da produtividade do trabalhador, sujeito às leis de oferta e demanda. Se um trabalhador pede aumento porque a sua mulher teve mais um filho, por exemplo, e o seu empregador nega isso, alegando que o nascimento do filho em nada acrescentou à sua produtividade na empresa, ele age em função dos melhores interesses dos seus consumidores. Afinal, esses consumidores não estão dispostos a pagar mais pelo produto porque o trabalhador agora aumentou a sua família. A ingenuidade dos sindicalistas se manifesta no fato de que eles mesmos nunca aceitariam o mesmo argumento na hora de comprar os produtos que eles consomem. O sindicalista, enquanto consumidor, não questiona nas lojas se o bem foi produzido por empregados com poucos ou muitos filhos. Ele quer o melhor produto pelo menor preço. E quando ele exerce esse direito, essa escolha, ele próprio está definindo como o empregador deve agir, sempre mantendo o menor custo possível da empresa, o que abarca também, claro, o salário, de acordo apenas com um valor agregado pelo próprio trabalhador, não o ideal no mundo utópico. Uma característica presente na mentalidade sindicalista é o foco no curto prazo. Para os sindicalistas, a empresa tem um lucro que pode ser melhor dividido entre os empregados. A função do empresário é vista como sem valor, uma exploração da mais-valia
que permite uma apropriação indevida do salário. O sindicalista ignora completamente o fato de que as condições de mercado estão constantemente mudando e decisões fundamentais que podem selar o destino da empresa precisam ser tomadas todo dia. A visão sindicalista é, ao contrário, estacionária. Portanto, o sindicalismo ignora os problemas essenciais do empreendedorismo, da economia, do mercado, como a alocação de capital entre diferentes setores, a expansão de indústrias já existentes, o desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Tudo é tomado como certo, garantido pelos sindicalistas, que desejam apenas a divisão diferente daquilo já existente, do bolo. Como Mises conclui, não seria injusto chamar o sindicalismo de uma filosofia econômica de pessoas com uma visão míope, limitada. A essência das políticas sindicais é sempre garantir privilégios para um grupo minoritário à custa da imensa maioria. O resultado, invariavelmente, será reduzir o bem-estar geral. Os sindicalistas tentam criar barreiras contra a competição entre os trabalhadores, com o objetivo de garantir privilégios para aqueles que já estão empregados. Quando esses obstáculos são erguidos, como salário mínimo, diplomas, necessidade de restrições de horas trabalhadas, inúmeras outras regalias, vales e tudo mais, o que os sindicalistas estão fazendo é dificultar a entrada de novos trabalhadores, que poderiam aceitar condições menos favorecidas, por exemplo, jovens. O resultado prático disso é um maior desemprego na economia, assim como preços mais altos para os consumidores. Ninguém precisa defender ideias sindicalistas, muitas vezes impregnadas de violência, para se sensibilizar com as condições dos trabalhadores mais pobres. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. A melhor garantia que esses trabalhadores têm para mudar de vida, para uma ascensão à classe média, está no sistema capitalista de livre mercado. Com foco nos consumidores, os empresários terão de investir em tecnologias que aumentam a produtividade do trabalho. Os salários terão um aumento relativo aos preços dos produtos finais, lembrando que todos somos consumidores. Os empresários capitalistas desejam atender demandas, pois somente assim terão os seus ganhos de escala, os lucros. Os produtos de luxo serão algo sempre limitado, voltado para um público menor. Eles querem produzir mesmo para as massas. Por isso, os trabalhadores de países capitalistas desfrutam de condições bem melhores que aquelas encontradas em países socialistas sindicalistas. Não adianta achar que a vida dos trabalhadores vai melhorar por decreto, por lei. A solução não está no Estado, mas sim no próprio progresso capitalista. Foi ele que permitiu o acesso de trabalhadores a diversos produtos que aumentam o conforto de maneira impensável até mesmo para a aristocracia do passado. Diante dessa breve explanação econômica, fica mais claro entender a insanidade da gestão econômica de Biden, o sindicalista. O presidente afirma que os sindicatos fizeram a América, ignorando que foram os sindicatos, por exemplo, que destruíram a então potente indústria automotiva no país. Quer ver as maravilhas do sindicalismo? Então basta observar o que aconteceu em Detroit. Se alguém quer destruir os Estados Unidos, então basta fazer exatamente o que Biden tem proposto: punir quem gera riqueza e enaltecer quem quer apenas se apropriar da riqueza criada.